Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da tréplica, página 84. O equilíbrio é o quanto basta para esquecer a classe em que esteve, de animal racional. E assim formaram a vida artificial, tão cheia de recheios encantadores, emocionantes, delirantes, cheia e recheada de altíssimas fantasmagorias, que calou bem no sentimento de todos, como grande realidade profundamente, de que a vida seria essa mesma, porque não tinham conhecimento de outra vida, a causa desta. Então, o recheio, muito bem ornamentado e muito bem colorido, com todos os requisitos sugestivos, emocionantes, atraentes, catequizadores, e parecia que a vida ia florescer e reflorescer, e se rebustecer no maior brilhantismo harmonioso de todos os tempos, para a vida eterna. Então julgavam, no alvorecer de todas essas cantigas históricas, para a sugestão da vida, todos julgavam que, em futuro, seria um mar de rosas e de felicidade. Então, a harmonia resplandecia entre todos. Parecia que brilharia uma nova aurora, muito melhor no decorrer dos tempos, e tudo seria melhor e bem melhor do que era presentemente. Os contos sugestivos e emocionantes faziam todos brilhar de alegria, e assim conservavam os historiadores a esperança que todos tinham do brilhantismo do futuro. E o povo, sempre muito atrasado, aceitava as fabulosas e eloquentes oratórias como o maior dos maiores triunfos da vida em trânsito. E deste modo o falso respeito brilhava. As aparências pareciam um céu cor-de-rosa, e todos nessas contradanças se envergavam de respeito, como se tudo fosse as maiores verdades de todos os tempos. E deste modo o povo se arrastava no maior atraso que podia existir. Uma mentira era uma grande verdade. E assim, até que nos meados do tempo surgiu a cultura que desenvolveu as novas gerações. E daí, novas gerações, nova cultura mais adiantada. E assim foi o desenvolvimento cultural. Surgiu de uma tal maneira que a juventude, sem meios de espécie alguma, julgavam e pensavam em formular a vida. Mas tudo ficou na vontade. Daí, então, não souberam conscientizar com o equilíbrio e se desmoronaram por subterfúgios de um modo de enfraquecimento, pela indolência de serem muito medíocres para o que se propunham. E dessa maneira se desequilibraram, se enveredando para torpes da ingenuidade, em busca na matéria, para suavizar seus males, com entorpecentes venenosos, sem julgar pela inocência que seus sacrifícios seriam um protesto desastroso para si mesmo e não para mais ninguém. Então, essa juventude se perdeu pelo euforismo de querer ser o que não estava em condições de ser. E por não estar em condições de ser, se prejudicaram com as aventuras sem limite e com os seus abusos contra si mesmo, ficando a maioria inutilizada pelo abuso do livre-arbítrio, porque já pensavam ser aquilo que não eram, se julgavam donos do direito e da razão, infantes sem amadurecimento algum da vida. Julgavam que podiam fazer na sua adolescência o que não podia ser. Pensavam que seriam a palmatória do mundo, com os seus sonhos de juventude sem freio, completamente inexperientes da vida.
e por não poderem realizar os seus sonhos, foram procurar sonhar de maneiras diferentes, prejudiciais a si mesmo. Tudo isto, euforismo do desenvolvimento cultural, em vez de equilibrá-los, fez efeito ao contrário, desequilibrou. E dessa maneira, hoje, se arrastam, prejudicados pelos sonhos do livre-arbítrio, de uma consciência ainda não formada, por não ter idade suficiente do conhecimento prático da vida. Então caíram em ruínas com seus protestos, por falta de amadurecimento do senso psicológico da vida. O resultado, entraram em recesso. Tudo isso, euforismo de um idealismo inconsciente, sem raízes precisas para o seu bom funcionamento. E por ser tudo feito no ar, idealismo sem pé nem cabeça, acabaram se desequilibrando, por perder a cabeça. E hoje todos em função de João Ninguém, por frustrações dos jovens e inexperientes que não têm amadurecimento preciso para saberem se ordenar com respeito a tudo e a todos, com exatidão certa de paz e amor, para que todos fossem felizes nos seus empreendimentos. Porque não é sendo contra ninguém que se vence. Para se vencer na vida é preciso ser apoiado por todos e por tudo, ter o apoio de todos para se vencer. Quem quer vencer na vida não pode ser contra ninguém, tem que ser a favor de todos e estar bem com todos para poder vencer. Não é com violências que se vence. Violência gera violência. É com paz, amor e fraternidade, para que todos digam amém. Mas a inexperiência redunda em más consequências. Há muito sofrem os resultados da sua ingenuidade de jovem e juventude, que não podiam ser entendidos e ficaram todos desentendidos. Tudo isso por euforismo do desenvolvimento cultural. Estudaram muito, se desenvolveram além do limite de sua idade, e por se desenvolverem além do limite da sua idade, se desequilibraram e se prejudicaram com os seus modos inadequados ao que desejavam construir. E assim é tudo que é fora de época, fora do tempo e fora de dia. E se o idealismo endireitasse o mundo, há muito que o mundo estaria direito. Há muito que o mundo está cheio de idealistas. Ideias todos têm, mas se ideias endireitassem o mundo há muito estaria direito, porque idealistas já existiram infinidades. Ideias passam, como tudo passa, porque tudo é aparência, e por tudo ser aparência, tudo se acaba. E por isso, ideias passam, ideias se acabam. Se idealismo endireitasse o mundo já há muito estaria certo, mas ideias passam. O mundo tem o seu andamento, a sua evolução, natural da natureza, dona de todas as vidas. O mundo vem de evolução em evolução. Há muito, e por isso a transformação é constante na natureza e na vida, e de forma mais um passado a lamentar de quem nasceu ontem e quer se propor o mundo endireitar. Só mesmo juventude mirim, ingênuos, e pela sua ingenuidade, que assim deram provas de sua grande mediocridade, se extraviando para o ostracismo. Muito crianças, muitos jovens, coisa de criança, tão crianças que foram sonhar de outra maneira, sonhar com ervas venenosas. Se não fossem crianças indolentes, saberiam ao menos se respeitar e se colocar no seu lugar como gente
de bem. Gente de bem não promove distúrbios. Gente de bem respeita tudo e respeita a todos. Gente de bem se respeita. Gente de bem não é imprudente. Gente de bem respeita os mais velhos, que os mais velhos merecem respeito, como tudo merece respeito, mas não tinham idade suficiente para evoluir culturalmente. Não aguentaram o peso da cultura e se desequilibraram. Esqueceram esse desequilíbrio, que tudo para se suceder bem é preciso respeito a tudo e respeito à ordem. Com desrespeito à ordem ninguém pode viver. Onde há ordem e respeito se vive muito bem. Esqueceram da principal coisa que rege a vida: ordem e respeito. Tudo isso euforismo pelo desenvolvimento cultural. Não tinham idade para se desenvolver tanto. O desenvolvimento parou. Não estavam em condições de aguentar o peso do desenvolvimento e se desequilibraram, vítimas do saber, por não estar em condições de saberem tanto. Não tinham idade suficiente para receber o peso cultural. O peso cultural foi tanto que se desequilibraram, pensando ser o que não eram e querendo ser o que não podiam ser. A euforia de verdadeiros doentes mentais. Se vence na vida, sim, mas é com amor, paz e fraternidade, e não com desordens, com distúrbios, com afrontas, com desrespeito, com desacato, com imprudência. Dessa maneira, por si mesmo se destrói, porque o mal por si mesmo se destrói. Não é com brigas que se vence, não é com demandas que se vence, é com a paz, é com o amor, é com carinho, é com a doçura, é com a humildade, é com a simplicidade, é cativando a amizade de todos que se vence, e não com imprudência. Imprudência gera más consequências. O bem vence sempre, porque o bem todos precisam, todos querem, e o mal ninguém quer, ninguém suporta. E assim, esse mundo cheio de lamentáveis memórias do passado, desde que o mundo existe, sempre volta e meia convulsionado pelos que não sabem viver no mundo. O bom sempre sendo perturbado pelos maus, pelos loucos, pelos desequilibrados, porque cada louco com sua mania e manias de todas as espécies e de todas as maneiras. Loucos com aparências de bons, que parecem estar gozando um perfeito estado mental, somente na aparência, e assim o mundo cheio desses subsequentes que somente parece gente, mas são piores do que o diabo em figura de gente. E assim o mundo está cheio de doentes mentais, com aparência de bons, nervosos, neuróticos, neurastênicos, neurose. O mundo está cheio de doentes, com aparência de bons, males esses tradicionais de famílias. Há mais doentes que sadios, porque há males hereditários, pessoas que, em si, contêm grandes cargas magnéticas, e essas cargas magnéticas são a causa dos distúrbios da mente. Pessoas que se apresentam como santos, como santas, e que são verdadeiros demônios em figura de gente. São os tais instrumentos das serpentes, que é a flor do magnetismo. Serpentes de ambos os sexos, a serpente macho e a serpente fêmea. Tudo isso, movimentação magnética. E daí surgiu a conturbação da vida perturbada de muitos, que já não acham mais graça em nada, já perderam a graça de tudo, estão curtidos pelo magnetismo, estão curtidos pelo mal,
que trazem em si, então, tanto faz como tanto fez, estão por tudo o que der e vier. Então se expõe a tudo, nesta altura não regulam mais, e aparentemente parece que regulam. E é isso que se passa na maioria, no mundo inteiro. E, devido a tudo isto, os crimes não cessam, os distúrbios e os malfeitores sempre em ação, o magnético em superação, sempre com os seus joguetes em ação, de formas que os mestres do encanto nunca puderam desencantar o mundo, nem desencantar a si mesmo, porque ideias e ideais são formas geradas da mente de quem não tem conhecimento do porquê de sua existência nesse mundo, ignorado por seus habitantes. De forma que os mestres do encanto sempre conservaram o encanto, e conservando o encanto, conservando as ruínas de si mesmo e de todos, por tudo se degenerar, poluir e ir de pior para pior, transformando-se nas classes inferiores. E os mestres do encanto sendo destruídos por conservarem o encanto, como se fosse uma coisa verdadeira. E dessa forma, os mestres do encanto, com a multiplicação da poluição, com a multiplicação da degeneração, tudo que se degenera enfraquece, diminui e desaparece. Dessa forma, os mestres do encanto iam todos parar em classes inferiores, que por meio da degeneração e a multiplicação da mesma, vinha a extinção dessa civilização, porque os mestres do encanto nunca tiveram condições de saber o porquê assim são, o porquê o mundo assim é, e de onde vieram e para onde vão. Os mestres do encanto mantendo seu próprio extermínio e o extermínio de todos, e indo todos parar em classes inferiores e desastrosas, por perderem a noção de tudo, do espaço e do tempo, que o irracional não tem noção desenvolvida, é limitada, e de formas que ideias e ideais nunca trouxeram a solução verídica desse encanto, e por isso todos os mistérios eram conservados insolúveis. Os mistérios da vida, o mistério do mundo, o mistério do porquê desse mundo, o mistério da verdadeira gênese desse universo. Enfim, os mestres do encanto iam todos de mal a pior, regredindo sempre por circunstâncias naturais da natureza, de transformações e degenerações e poluição. Vindo dessa forma o extermínio dessa civilização, mantido pelos mestres do encanto, os mestres do elétrico e magnético, os mestres do alfabeto artificial, os mestres conservadores do encanto, os mestres conservadores das suas próprias ruínas. E assim a vida de todos transformada sempre e imbuída em grandes mistérios, pelos mestres do encanto, os mestres que parecia que tudo sabiam e não sabiam resolver o encanto, por serem todos encantados, magnéticos e misteriosos, e assim mantendo esta vida de amarguras, de agoniados, agonizando sempre por serem encantados. O encantado é aquele que não sabe o porquê de sua existência, é aquele que não sabe o porquê da existência do mundo em que vive. O encantado é aquele que não sabe de onde veio, nem para onde vai. O encantado é aquele que vive, mas não sabe dizer por que vive. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida. Não sabe a causa que deu origem a este mundo. O encantado é aquele que vive em um mundo e não sabe o porquê dele. O encantado é aquele que vive de experiência a vida inteira para ver se acerta
aparentemente ou não. O encantado é aquele que não sabe o porquê ele assim é, e todos assim são, diferentes uns dos outros em tudo. O encantado é aquele que não sabe dizer o porquê é um ser de matéria. O encantado é aquele que desconhece a origem da matéria. O encantado é aquele que vê tudo o que existe e não sabe dizer o porquê existe. O encantado é aquele que está na categoria de sofredor e não sabe porquê. O encantado é aquele que está na categoria de animal, não sabe a causa, nem o porquê. O encantado é aquele que é de origem racional e desconhece por completo onde é a sua origem. O encantado é aquele que não sabe dizer a causa de tudo que existe. O encantado é aquele que desconhece a causa de todos os feitos. O encantado é aquele que desconhece o antes de ser deste mundo e de seus feitos. O encantado é aquele que vive como bicho, dependendo de tudo aprender para saber. O encantado é aquele que conserva as suas ruínas e de todos e não tem condições de solucioná-las. O encantado é aquele que vive porque tem vida, mas não sabe por que tem vida. O encantado é aquele que pensa que sabe muito, que sonha que sabe muito e no ver de tudo isso que aí está, então sente que nada sabe. Pensava que sabia demais e nada sabia, porque o saber do encantado é artificial, o saber do encantado é artificial. E artificial é articular uma forma para viver, sem saber por que vive. O encantado é aquele que, quando nasceu nesse mundo, já encontrou tudo feito e por isso não sabe o porquê da existência desse mundo, e muito menos o porquê de sua existência. O encantado é aquele que, quanto mais procura saber, menos sabe, porque se iludiu com as aparências do artifício, se traiu com as aparências do artifício. O encantado é aquele que não tem noção de espécie alguma do mundo em que vive e por que vive. O encantado é aquele que vive em um mundo sem saber por que vive, em um mundo desconhecido de si mesmo. O encantado é aquele que se faz de mestre por vaidades absurdas e julga ser aquilo que não é. O encantado é aquele que vive de sonhos, de ilusões, de aparências e fantasias. O encantado é aquele que se fantasiou com o alfabeto artificial e por isso todos sofrem, em decorrência de tudo que o encantado criou, idealizou, inventou, formou para a destruição de si mesmo. Encantado é aquele que por si mesmo se destrói e se acaba sem saber por quê. E assim, os mestres do encanto, hoje todos alarmados e apavorados com o desenrolar dos acontecimentos dos encantados, os mestres do encanto, desfavorecidos da natureza, por não conhecerem o que é a natureza, por não conhecerem a dona de sua vida e a dona de tudo e de todos. O encantado é aquele que se julga ser dono do mundo. O encantado é aquele que sai fora das regras normais e naturais da natureza. O encantado é aquele que desconhece o que é de verdade sobre a existência de tudo. E assim, os mestres do encanto, os célebres mestres do encanto, conservadores do encanto, por serem encantados por esse encanto, hoje alarmados, emocionados e impressionados com o verdadeiro desencanto que aí está. O desencanto desse encanto, cultura racional, universo em desencanto. O desencanto desse encanto está no universo em desencanto. O universo em desencanto, universidade de cultura do mundo racional. Somente a cultura racional é que podia desencantar o encantado animal de origem racional.
Só o mundo racional é que podia desencantar o animal racional. Só o mundo de origem, o mundo racional, é que podia esclarecer o porquê dessa deformação, degeneração e poluição racional. Hoje, todos vendo o mundo e sabendo o porquê do mundo. Hoje, vendo todos e sabendo o porquê de todos. Hoje, vendo tudo e sabendo o porquê de tudo. Hoje, vendo os mistérios e sabendo o porquê dos mistérios e a solução dos mesmos. Hoje, todos com a verdade das verdades nas mãos e dizendo: hoje eu sei porque vivo, sei de onde vim e para onde vou. Hoje eu sei o porquê eu assim sou. Hoje eu sei o porquê aqui estou. Hoje eu sei o porquê o mundo assim é. Hoje eu sei o porquê todos assim são. Hoje eu sei quem sou, mas, como encantado, nada sabia e era um grande sofredor. Hoje sei para onde vim e para onde vou, e o que é que vai para cima, e o que é que vai para baixo. Hoje conheço o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje estou em contato com o mundo racional, o mundo da minha verdadeira origem, que é a coisa mais natural. Hoje eu sei o porquê da existência de tudo. Hoje eu sei o porquê eu assim sou. Hoje eu sei o porquê o mundo assim é. Hoje eu sei como voltar para o meu mundo de origem e não nascer mais aqui. Hoje eu sei como vim parar aqui. Hoje eu sei como todos voltarão e por que voltarão para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem de racional, deformado em animal racional. Hoje tenho todo o esclarecimento preciso e necessário, com base e com lógica, do porquê desse mundo. Hoje eu sei o princípio e o fim. E assim, hoje todos cientes do que são, do que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. Hoje todos cientes de que foram racionais, puros, limpos e perfeitos. E por que assim ficaram racionais deformados no processo de degeneração racional? Hoje eu sei o que é ser deformado em uma deformação. Hoje eu sei porque deixei de ser o que era, racional, puro, limpo e perfeito, para ser o que sou, racional, deformado, cheio de defeitos. Hoje conheço o meu verdadeiro mundo de origem e vivo em contato com ele, por estar ligado a ele e sentindo com toda a primazia e satisfação a união dos dois mundos e de toda a humanidade, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei que colaborar com o racional superior é colaborar em benefício de mim mesmo, é colaborar em prol de minha volta ao meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje eu sei que colaborar com os habitantes do mundo racional eu não faço mais do que o meu dever em colaborar para a minha verdadeira salvação, que é a minha volta para o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo o que eu fizer em prol de minha salvação e dos demais, não estou fazendo nada, porque salvação não há coisa alguma que supere, não há coisa alguma que possa corresponder, a não ser o dever de colaborar em benefício próprio, em benefício de todos, em benefício de toda a coletividade universal. É o bem grandioso de amor, paz e fraternidade entre todos. Este é um bem que não há coisa alguma que pague em ter convicção justa e certa da minha volta ao meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, tudo que eu fizer não representa coisa alguma. Tudo que eu fizer, não estou fazendo nada. Sim, que aqui neste mundo eu nasci e pensava e julgava que era daqui, e hoje estou ciente de onde eu sou, de onde vim e para onde vou.
como vim e como vou, e por não ser daqui, não achava conformidade de viver assim, assistindo o meu próprio sofrimento e o sofrimento de todos, por ser um ser que por si mesmo vai se destruindo, sem querer, até se destruir totalmente, pela erosão do tempo e a decomposição da matéria, sentindo que a vida está indo sem poder fazer nada. Dessa forma, agoniados e agonizando sempre, dessa forma, sem saber o porquê estavam nessas condições e sem saber a causa de serem assim, e sem saber a causa do porquê estou assim, sem saber a causa do meu penar, do meu sofrer e do penar de todos, do sofrimento de todos. Eu existia, mas não sabia o porquê existia. Eu vivia, mas não sabia o porquê vivia. E hoje sei porque aqui estou, e sei porque assim sou, e sei porque todos assim são, diferentes uns dos outros. Sei porque o mundo assim é, sei o antes de tudo assim ser, sei como partir, os primeiros passos, para aqui vir parar. Para mim, não há mais mistérios nem enigmas. A solução verdadeira de todos e do universo. Sei a origem e a causa da origem de tudo. Estou ciente e convicto da verdade das verdades que brotam em meu sentimento. Sei a razão de tudo, o porquê de tudo, a origem de tudo, o princípio de tudo, antes do princípio, o que era. E assim estou ao par e convicto com provas e uma infinidade de comprovações com a base que é o mundo racional, o verdadeiro mundo de origem do animal racional. A lógica supera tudo porque prova e comprova de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas, por a maior sutileza, simplicidade e humildade de sua forma. Não há mistérios nem enigmas, o fim dos mistérios e o fim dos enigmas. Hoje tenho em minhas mãos a verdadeira constelação do mundo racional, o mundo verdadeiro de meu ser, que sou de origem racional. E por isso hoje não sou mais animal racional, e sim aparelho racional. A cultura racional é do mundo racional, e por isso a classe é outra, a classe é superior, por a cultura ser suprema, de supremacia racional. A classe de cima, a classe da supremacia racional, é a classe de aparelho racional, é a classe do desencanto. E a classe do encanto é a classe do animal de origem racional, ou de bicho de origem racional. É a verdadeira mudança de todos que aqui estavam encantados para o desencanto, que é a volta de todos para o seu verdadeiro canto do animal racional, o verdadeiro canto do animal de origem racional. A origem é racional e todos voltando para a sua origem, o mundo racional. E assim falando como aparelho racional, porque todo aparelho racional está ligado ao mundo racional pelo desenvolvimento do raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao mundo de sua origem, o mundo racional, que a fase racional é a fase do raciocínio, a fase de animal racional encantado. Era a fase do pensamento, dos livres pensadores. E o livre pensador não tem base, não tem lógica, e por isso não tem limites. É livre pensador, não tem limites, por estar na categoria da hierarquia das classes, da deformação, de que coisa nenhuma se acaba, e sim tudo se transforma em corpos de vidas diferentes, em classes inferiores. E assim hoje a vida racional, a vida de pujança, de amor, de paz e fraternidade entre todos. E o tudo do tudo da vida de todos é voltar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Esse é o objetivo do conhecimento de cultura racional.
e o objetivo de todos, que não têm mais prazer de viver martirizados e escravizados e massacrados pela matéria e dominados pela matéria, como bicho racional, como animal racional, dominados pela matéria, sob o domínio da matéria, e como aparelho racional passa a dominar a matéria por estar sob o domínio e a orientação de um mundo superior. Então cessa o domínio do mundo inferior, cessa o domínio da matéria. A matéria é de um mundo inferior, de forma que um aparelho racional não é mais dominado pela matéria, e sim passa a dominar a matéria, passa a dominar o mal. Quem está sob o domínio do mal são os que estão na categoria de animal racional. Esses estão sob o domínio do mal, escravizados pela matéria, martirizados pela matéria, massacrados pela matéria, destruídos pela matéria, sofrendo horrivelmente pelo domínio da matéria. Mas, como aparelho racional liberto do domínio da matéria, liberto do domínio do mal, porque saiu da fase de lapidação e liquidação de tudo, que são os feitos da fase que se acabou, que são os feitos da fase de animal racional, que já terminou há muito. Então terminou a fase, e seus feitos sendo liquidados, sendo destruídos. A fase terminou e termina a evolução de seus feitos. Então, duas fases. A de animal racional, que está em liquidação, e a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional. E assim hoje todos estão de parabéns por todos estarem caminhando e a caminho da ligação com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É preciso reler bastante, com persistência na leitura, para o desenvolvimento do raciocínio com mais brevidade possível, para se ligar ao mundo racional dentro de um espaço curtíssimo de tempo. Mas, para isso, a persistência na leitura, para o desenvolvimento do raciocínio com mais brevidade. Não podem mais perder tempo pelo que sabem, pelo que conhecem, que estão vendo, porque já perderam tempo demais, já sofreram demais e chega de sofrer. É obedecer o mundo racional para ter o conceito racional e se ligar o mais depressa possível para a sua verdadeira salvação, para a sua volta ao seu mundo de origem, para que penetrem no mundo racional com o mais brevidade possível, para conseguir a persistência na leitura. Ler e reler, para se desenvolver racionalmente. O raciocínio não é perdendo tempo que se vence. O tempo, hoje, para vocês, é coisa de muita importância, da máxima importância, porque está em jogo a sua salvação. Ou sobe para o seu mundo de origem, o mundo racional, ou desce para as classes inferiores. Está em jogo a sua situação e de todos. E com a verdade das verdades, não se brinca e não se perde tempo. Já chega o tempo que perdeu, que nada adiantou na vida de animal racional. Hoje estão se encaminhando e se preparando para ser aparelho racional. É esquecer a vida de animal para poder ser um aparelho racional. E não é com abusos que se vence, e sim com respeito àquilo que é de respeito, aquilo que tem ordem, respeito e limite. O limite é o senso de responsabilidade para sua própria volta ao seu mundo de origem, o mundo racional, e assim tudo chega no seu tempo e na sua hora precisa. E aí está em suas mãos. Ainda chegou em tempo, ainda chegou na hora de sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Portanto, esqueça a vida de bicho que levou, a vida de animal que levou, e que coisa alguma lhe adiantou, a não ser sofrer muito e sofrer demais. A continuação dessas mensagens se encontra no 18º fascículo da Tréplica.